Uma enorme alegria estar aqui com vocês. Em nome da AME Internacional e da AME Estados Unidos, eu quero agradecer a organização deste maravilhoso evento, o maior evento de ciência e espiritualidade no mundo. Então, é uma honra estar aqui com vocês, com palestrantes fantásticos. A minha proposta hoje é muito pequena em vista da quantidade e da qualidade das palestras que aqui foram oferecidas e ainda estão sendo oferecidas, trazendo conhecimentos, nos propiciando a interação de conhecimentos que nos permite ampliar esta ligação entre ciência e espiritismo. Então, a minha proposta hoje é apenas informativa. E para iniciar, eu gostaria de perguntar a vocês, quantos de vocês conhecem o que é medicina naturopática? Levantem a mão. Que bom, porque se todos vocês conhecessem, eu já ia sentar lá de volta, porque aí eu não tinha mais o que informar, tá bom? Então eu já me sinto um pouquinho melhor. Espiritualidade na medicina naturopática nos Estados Unidos. Por que abordar esse tema? Quando eu construí esta informação, eu fiquei pensando o que vocês iriam dizer. O que está falando de medicina naturopática nos Estados Unidos, aqui no Brasil? Mas então, por que eu estou abordando esse tema? Porque esta é uma modalidade de medicina que se amplia nos Estados Unidos, já há algum tempo, e também na Europa. Porque o modelo de atendimento da medicina naturopática e o modelo de tratamento, de cuidado ao paciente, é um modelo muito mais próximo da nossa proposta médico-espírita do que o modelo da medicina tradicional. E também porque nós encontramos lá nos Estados Unidos, através da medicina naturopática, um caminho para divulgar, para difundir os conceitos espíritas fora do Brasil, porque eu sei que aqui no Brasil nós não temos ainda este modelo de medicina naturopática. Mas para aqueles que já trabalham fora deste país, para aqueles que irão trabalhar fora deste país, e porventura nós traremos este modelo aqui para o nosso país. Apesar de que aqui no Brasil nós temos uma difusão que não necessariamente precisa desta via de comunicação. Nos Estados Unidos é muito difícil que nós consigamos levar esses conceitos espíritas através da medicina tradicional. Quem ouviu o Dr. Marcelo Saad falar hoje de manhã no auditório onde havia o seminário internacional, ele se referiu ao fato de que cerca de 75% das escolas médicas nos Estados Unidos já tem no seu currículo o programa de medicina integrativa, onde os alunos já aprendem sobre um modelo mais integral, onde se toca um pouquinho em espiritualidade. Eu dei aula de medicina por algum tempo nos Estados Unidos e nós ensinávamos aos alunos o que eles deveriam perguntar aos pacientes. É o acesso de como é que nós analisamos o background, a vivência de espiritualidade do paciente. No entanto, todos os alunos faziam aquilo como uma parte de um roteiro. É um roteiro. O que eu tenho que perguntar para o paciente? Você tem alguma religião? Você tem alguma rotina ou alguma crença espiritual? E parava por aí. Quer dizer, é um roteiro, ele tinha que seguir aquilo, ele fazia aquilo, mas não agia, não utiliza esta informação que ele colhe do paciente para devolver ao paciente, estimulando a sua prática na espiritualidade. Esta foi a primeira, como eu disse, o que eu vou falar hoje é mais informativo, essa é a primeira escola de medicina naturopática nos Estados Unidos, que foi fundada em 1956 no estado de Oregon, cidade de Portland.
Ela tem, como vocês podem ver ali, além do grau de medicina naturopática, onde os estudantes estudam medicina como todos os outros estudantes, lá a medicina são 4 anos, eles estudam os 4 anos de medicina, mas com uma visão um pouquinho mais integral. E eles têm também, dentro do currículo, estudos que incluem medicina homeopática, acupuntura e mais outras coisas. E também nutrição de um ponto de vista diferente da nutrição clássica. Esta escola é responsável por cerca de 50% dos médicos naturopatas que trabalham nos Estados Unidos. E ela é, atualmente, um modelo para todas as outras escolas de medicina naturopática nos Estados Unidos. A medicina naturopática trabalha fundamentalmente num processo não de cura, mas de healing. Então, eu trouxe para vocês a diferença entre cura e healing. Infelizmente, nós não temos, que eu saiba, pelo menos no nosso dicionário de língua portuguesa, uma palavra equivalente a healing. Se tiver, vocês me avisem, porque eu estou um pouco tempo fora e não conheço. Mas, entre cura e healing, qual a diferença? Tem um livro chamado Integrative Medicine, que é um livro-texto de medicina, no qual é um livro bastante grosso, no qual eu encontrei, no primeiro capítulo, a definição, a diferença entre cura e healing, e eu vou ler para vocês. Nesse texto, os autores dizem: podemos curar uma condição, por exemplo, hipertensão, com um medicamento sem promover o healing do paciente. Healing inclui mudanças que reduzem o estresse, melhoram a dieta, promovem o exercício, aumentam o sentido de comunidade, de pertencer à comunidade. O healing auxilia no reequilíbrio da saúde do corpo, que pode resultar na possibilidade de não necessitar de medicamento. O texto continua com esta frase que eu acho incrível: devemos, como médicos, curar sempre que possível, mas se nesta cura ignorarmos o processo de healing, a cura mais provavelmente não vai durar, ou vai dar origem a uma outra doença que pode não ter cura. Então, a nossa ação não é apenas dar o medicamento, mas é trabalhar nesse processo de healing, que é o processo que nós vamos ver se imbrica entre as propostas da medicina naturopática e as propostas que nós trazemos através dos nossos trabalhos médico-espírita. Então, eu vou fazer aqui um paralelo. A medicina naturopática tem 6 princípios. E eu vou mostrar para vocês cada princípio e mais ou menos aonde que ele se imbrica com as nossas propostas espíritas. Os textos que estão escritos aqui em cada princípio são textos não escritos por mim, escritos pelos médicos naturopatas. Então, o primeiro princípio da medicina naturopática, o poder, ela se baseia no poder de cura da natureza. A medicina naturopática, eles dizem, valoriza o processo de autocura inerente nas pessoas, que é um processo organizado e inteligente. Os grifos são meus, mas a palavra é deles. Os médicos naturopatas atuam para identificar e remover os obstáculos que impedem a cura, no sentido healing, e recuperação, e trabalham para facilitar e intensificar este processo de autocura inerente ao ser humano. O que é um processo inerente que é organizado e inteligente? Como é que nós chamamos isso? Vocês todos conhecem esse axioma, né? Kardec coloca nos seus livros: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E Kardec utiliza esse axioma para explicar o espírito que se manifesta com efeitos inteligentes. É a causa inteligente.
assim como Deus é a causa inteligente de tudo que nós conhecemos. Então, da mesma forma, os naturopatas trabalham com esta causa inteligente inerente, ou seja, que já existe dentro de cada um dos seres humanos. E nós vemos que, e agora a nossa parte, o ser humano é essencialmente o espírito, é isso que nós sabemos. Somos responsáveis, então, pelas nossas próprias enfermidades, que resultam daquilo que falamos, do que pensamos, do que fazemos. E vocês viram aí essas palestras hoje de manhã e tantas outras que nos explicam como é que nós mesmos manifestamos o nosso estado de doença ou o nosso estado de boa saúde, por causa dos nossos próprios pensamentos. Então, a origem está na nossa mente, que é um produto do espírito. A mente equilibrada reestrutura os mecanismos de sofrimento. Então, nós podemos sim intervir numa doença através da reestruturação do nosso pensamento, da nossa conduta, etc. As emoções atormentadas são substituídas por novas áreas de harmonia, gerando saúde. Esta frase é de uma médica que é a presidente do conselho diretivo da escola naturopática que eu mencionei, doutora Willow Moore. Esta médica já leu todos os livros espíritas que são de Kardec e de André Luiz traduzidos no inglês. E ela, quando eu disse, você pode me dar uma definição sua do que é a medicina naturopática? E ela me manda isto. A medicina naturopática se baseia no vitalismo, que é a energia do espírito. Se nós perguntássemos a medicina tradicional, nós certamente não iríamos obter uma resposta que nos remetesse ao espírito. Então, o que é esse vitalismo? É o que se imbrica com o que nós conhecemos de princípio vital. Princípio vital comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Então, na medicina naturopática se utiliza, como nós vamos ver daqui a pouco, plantas e todas as outras fontes da natureza. Os órgãos, e aí nós lemos lá Livro dos Espíritos, tanto na introdução como na questão 70, e quem quiser saber mais sobre isso vai encontrar na Gênese de Allan Kardec praticamente um tratado sobre os fluidos. Nós vemos que os órgãos se impregnam de fluido vital, absorvem esse fluido vital, que no caso de determinadas lesões, este fluido normaliza as funções perturbadas momentaneamente. Nós vemos que este fluido vital pode se tornar insuficiente para a conservação da vida, mas se ele não, no caso de não ser renovado pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. Então, nós sabemos, todos nós que praticamos o espiritismo, nós sabemos das propriedades da reposição deste fluido vital, através do princípio vital, que pode ser através da água fluidificada, do passe, da prece, do contato com a natureza. Princípio número 2 da medicina naturopática: identificar e tratar a causa das doenças. E este também é um texto dele. Os médicos naturopatas devem atuar para identificar e remover as causas subjacentes das doenças, em vez de meramente eliminar ou suprimir os sintomas. Então, evidentemente, eles usam também a alopatia. No caso de uma infecção, você tem que usar o antibiótico. Mas, além de utilizar o antibiótico, eles atuam no que é que está fazendo essa pessoa começar a ser mais suscetível a infecções. Algo está acontecendo. Vamos trabalhar nessa base, que é a base muitas vezes emocional, é a base do excesso de trabalho e tantas outras coisas.
Então, nós vemos que trabalhar na causa também faz parte daquilo que nós aprendemos. Trabalhar nos processos mentais, emocionais, que são os geradores de enfermidades, dos distúrbios que nós provocamos no nosso corpo físico através da nossa mente. Então, no momento que nós reconhecemos isso, nós podemos revitalizar os campos energéticos, os centros energéticos, no perispírito, porque nós já conhecemos o perispírito. Então, aonde estão os centros de força, que muitos conhecem por chakras. E não tenho tempo e não é a proposta falar aqui hoje sobre os centros de força, mas nós temos também um tratado sobre isso no livro Evolução em Dois Mundos, de Francisco Cândido Xavier, pelo nosso querido espírito André Luiz. Então, nós vemos novamente uma similaridade entre as propostas da medicina naturopática e as nossas propostas médico-espíritas. Princípio número 3, primeiro, não causar danos. Isso faz parte do nosso juramento de Hipócrates. Primeiro, não causar danos. E nós nos propomos a utilizar métodos e substâncias medicinais que minimizem os riscos de efeitos colaterais. Então, os médicos naturopatas se preocupam, quando usam alopatia ou algum medicamento, em observar quais os medicamentos que podem causar menos efeitos colaterais, menos danos, e utilizar meios menos traumáticos possíveis para fazer diagnóstico e para tratar. Então, se eu posso fazer o diagnóstico de uma forma menos traumática, é esse o meio que eu vou utilizar, e não fazer exames sem propósito. Evitar, quando possível, a supressão danosa de sintomas. Esta é algo muito interessante. Evitar, quando possível, a supressão danosa de sintomas. O que normalmente se faz? Não, eu estou dizendo de uma forma geral. Na medicina alopática, o paciente chega lá com uma dor e a primeira preocupação, vamos sanar essa dor. Lá nos Estados Unidos, mais do que aqui. Lá, os pacientes, quando vão ao médico da medicina tradicional, eles têm, nós temos no máximo 5 ou 10 minutos para falar com o médico. E o médico pergunta, o que está vendo? Eu estou com uma dor aqui. Tudo bem. Você já sai com a receita de remédio. E, normalmente, se o processo é dor, é o medicamento mais potente, e por isso a crise dos opioides nos Estados Unidos agora. Então, você tira aquela dor, o processo continua lá. E muitas vezes a retirada dessa dor faz as pessoas se estarem mais relaxadas em relação à causa, mas o doente, o paciente, vai trazer aquela causa de uma outra forma que pode ser muito pior do que a dor que ele apresentou no início. Então, se nós não trabalharmos na causa, ele vai apresentar um processo degenerativo, um processo cancerígeno ou um suicídio, um processo mental. Então, não silenciar a dor sem nós sabermos a causa. Esta é a proposta deles. E é isso que nós ouvimos hoje quando a doutora Kátia nos falou da dor individual. Nós precisamos saber, é uma manifestação. O espírito está colocando aquela dor para fora para nos chamar a atenção. Vamos procurar qual é a causa subjacente, não a causa direta. A dor está na cabeça, ou está no coração, ou está na coluna lombar. O que é que está trazendo essa dor? E eles, os médicos naturopatas, procuram reconhecer, respeitar e trabalhar com um processo individual de autocura. Então, trazendo para o paciente que ele mesmo pode auxiliar neste processo de recuperação, de healing, de cura. E nós vemos a gênese de Allan Kardec, o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor que infiltra num corpo deteriorado uma partícula
de substância do seu envoltório fluídico. Então, a troca, né, das partículas, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, é aí que nós podemos atuar, fazendo com que o próprio indivíduo participe nesse processo de cura. Princípio número 4, o médico como educador. A proposta da medicina naturopática, o médico não só atua, como ele ensina o paciente no processo, educa o paciente. Os médicos naturopatas educam seus pacientes e encorajam a autorresponsabilidade pela saúde. Você precisa saber que você, com seus pensamentos, com seus atos, com a sua higiene, fazendo exercício, cuidando da sua nutrição, pode sim promover o seu estado de saúde para o lado melhor ou para o lado pior. Admitem e empregam o potencial terapêutico da relação médico-paciente. Ou seja, 5 minutos para falar e dar o receituário, você não tem tempo de interagir. É importante essa interação com o paciente, no sentido de ele sentir que ele está tendo apoio, que ele está tendo um amigo, não apenas uma pessoa que vai fazer a prescrição. De novo, trazendo o paralelo, nós vemos em Mecanismo da Mediunidade, de André Luiz, que quando nós trabalhamos com as pessoas, o próprio enfermo testemunha confiança e merecimento, emitindo ondas mentais características. Então, ele pode emitir ondas mentais que vão reequilibrar o seu organismo físico, assimila os recursos vitais que recebe, retendo-os na própria constituição corpo físico, corpo perispiritual. Nos nossos centros espíritas, quando nós procedemos ao passe, se a pessoa, não o paciente, mas a pessoa que recebe o passe não tiver esta orientação, toda aquela energia que foi ali doada vai ser dissipada 5, 10, 15 minutos depois. Então, as pessoas precisam ter a responsabilidade de que as suas próprias energias mentais, a sua própria vibração é importante na manutenção destes recursos vitais que estão sendo assimilados. André Luiz nos diz, a pessoa, o indivíduo se cura empregando as várias funções do sangue. Então, é a partir daí que estes fluidos vão organizar o seu corpo físico. Princípio número 5, tratar o ser integral. Os médicos naturopatas tratam cada paciente levando em consideração a condição física, mental, emocional, genética, ambiental, social e outros fatores de forma individual. De novo, os grifos são meus. Individual. Então, tudo isso faz parte do que nós chamamos também medicina integrativa, saúde integral. Os médicos naturopatas, e esta parte mais importante, reconhecem que saúde total inclui saúde espiritual. E, portanto, encorajam as pessoas a trabalharem no seu próprio desenvolvimento espiritual. Essa diferença que eu estava dizendo antes, dos médicos que apenas leem para os pacientes e fazem o questionamento da espiritualidade sem ação. Aqui nós temos o encorajamento à prática, ao desenvolvimento espiritual. E, novamente, volto a André Luiz, porque nós estamos falando de medicina integral. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico. Porque, na realidade, é o corpo físico que reflete o corpo perispiritual. Tanto quanto ele próprio corpo espiritual retrata em si o corpo mental que preside a formação de todo o conjunto. Nós somos um conjunto. Nós somos o espírito que, através do perispírito, se manifesta no corpo físico. E, dessa forma, precisamos ser tratados. Princípio número 6, e é o último, os médicos naturopatas
enfatizam a prevenção da doença, avaliando os fatores de risco hereditários, suscetibilidade à doença, e também através de intervenções apropriadas para prevenir as doenças em parceria com seus pacientes, educando. E nós vemos que, novamente trazendo André Luiz, que nós sabemos, nós trazemos vulnerabilidades, suscetibilidades para desenvolver doenças, determinadas doenças, a partir das nossas vivências passadas, nossos processos kármicos. Então, André Luiz diz em Evolução em Dois Mundos, as enquistações de energias profundas no imo de nossa alma, expressando as chamadas dívidas karmas, são perfeitamente transferíveis de uma existência para outra. Então, nós precisamos reconhecer as nossas vulnerabilidades, as nossas suscetibilidades, e aí trabalhar no sentido prevenção. Nós sabemos, através, agora trazendo ciência, psiconeuroendocrinoimunologia, que coloca todos estes campos de medicina juntos, e nós temos inúmeras evidências, aqui mesmo neste evento foi falado muitas vezes, de que sentimentos, pensamentos, emoções regulam os mecanismos de defesa do organismo. Já existem muitos trabalhos científicos comprovando isso, nós temos várias fontes. E, evidentemente, quando nós reconhecemos isto, reconhecemos as áreas de vulnerabilidade, nós podemos trabalhar no robustecimento do princípio vital, que vai nos auxiliar na defesa em relação às doenças. Então, terminando, novamente volto àquela frase da doutora Willow. A medicina naturopática se baseia no vitalismo, que é a energia do espírito. Então, é com o espírito, com as energias, eles trabalham muito com as energias, mas eles não conhecem ainda o que é perispírito. Nós já conhecemos que nós estamos trabalhando no corpo perispiritual, que vai se refletir no corpo físico. Então, nós temos esta frase: se os médicos falham no tratamento da maioria das doenças, é porque tratam o corpo sem tratar a alma. De onde é essa frase? Para quem lê a introdução, a gente vai lembrar que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, quando Kardec traz as propostas de Sócrates e Platão. Então, esta frase é uma frase que nós precisamos levar sempre, porque é nos lembrando disso que nós devemos fazer a nossa prática médica, tratando a alma acima de tudo. E, evidentemente, isso nos remete ao trabalho maravilhoso que a doutora Marlene traçou para as sociedades médico-espíritas, estabelecendo um novo paradigma na medicina, baseado no fato de que o ser humano é um espírito revestido pelo corpo físico. É isso que nós tentamos trazer para as pessoas da prática, na prática da saúde. Reconhecer a essência espiritual do ser humano, entender a relação corpo, espírito e as suas manifestações. Identificar e tratar a causa das doenças, não a causa aparente, não a causa superficial, mas a causa profunda, que vem lá na alma. Estabelecer a saúde integral, alma, mente e corpo. Então, esta é a nossa proposta. E eu queria só, para terminar, contar para vocês, e isso que me estimulou a trazer esta apresentação, esta informação. Como eu tenho uns 2 minutinhos, eu vou contar essa história. Há alguns anos atrás, uma amiga espírita teve um câncer metastático em fase final. Foi internada num hospital em Washington, muito conhecido, um hospital escola, e no seu leito chega o cirurgião e diz a ela: você sabe o resultado que deu a sua ressonância magnética, né? Você tem metástases inúmeras e eu não tenho mais nada a fazer por você. E ela olhou para ele e disse: doutor, eu acredito em milagres.
E ele se virou para ela e disse, mas eu não acredito. E saiu. Essa atitude de um médico respeitável. Outra situação, outro panorama. Eu estava num jantar com um grupo de médicos naturopatas. Um deles atende o celular e os olhos fica triste. Os olhos se enchem de lágrimas e ele, né, incomodado em volta dos colegas, ele diz para mim, meu paciente faleceu. E aí ele conta a história, um paciente com câncer terminal, quando ele percebeu que o paciente já não tinha mais recursos dentro da medicina prática, ele explica para o paciente e diz, você quer ir para o hospital ou você prefere ficar na sua casa, aonde você pode estar com a sua família? E conversou com a família e, evidentemente, a opção foi levar o paciente para casa. E ele explica, a morte, a dor, faz parte da jornada da vida. É um aprendizado, faz parte, é uma oportunidade de aprendizado. Para o paciente, para a família e para mim, ele disse, como médico. E ele acompanhou esse paciente durante algum tempo, onde ele me diz, a família teve oportunidade de fazer aquela transmissão de amor, de comunicação e vice-versa com o paciente, aonde ele se tornou não mais médico, ele ia visitar o paciente na sua casa sem cobrar honorários algum, como amigo. Essa grande diferença entre um médico que se propõe a fazer o tratamento do paciente como pessoa, como indivíduo, como ser humano, como seu igual, e não apenas um corpo físico. Muito obrigada.